Hello, everybody. Welcome to Fostering Língua one more time. Hoje vamos falar sobre Vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre os métodos para aprender língua, os métodos que eu gosto, os métodos que existem de forma geral e qual seria o melhor método para estudar. A melhor resposta que eu tenho a dar para vocês no início é que, muita gente usa quer fazer marketing sobre o melhor método, mas não existe um método melhor, false proof, um método que funcione para todas as pessoas. Se eu estivesse falando isso aqui para vocês, que existe um método que funciona para todos e esse método vai ser o certo, que todo mundo vai aprender isso aqui, eu estaria mentindo. Porque os métodos dependem muito de como as pessoas são, de coisas que as pessoas têm, de personalidade e também do jeito de que elas gostam de estudar. Então, não existe um método específico que funciona para todo mundo. Porém, tem métodos que, para mim, na minha opinião, funcionaram muito bem para mim. Já testei vários métodos, certo? E alguns funcionaram muito bem, alguns mais ou menos. O mais importante também é testar. Você vai testando os métodos que você vê aqui ou lá, e dentre esses você escolhe qual você teve mais afinidade e mais afinco. Quais são as coisas primordiais para escolher um método? São três coisas. Primeiro, no método que você escolher, você tem que ter recursos que te agradem. Por exemplo, se eu estou usando um método de gramática, tá? Método, né, tradicional, eu preciso encontrar um livro, eu procuro vários livros e vejo um livro que me atrai. Não vou pegar um livro preto e branco sem nenhuma figura se eu não gosto disso. Ou se um livro tiver muita figura e isso me enche o saco, também vou tirar isso. Eu preciso encontrar um dos recursos que me atraem. Uma outra forma poderia, por exemplo, falar de eu quero aprender por séries, né? Muita gente gosta de falar de série. Mas não vou ver Friends só por causa que é o Friends que todo mundo assiste. Eu vou ver uma série que me agrade. Não tem que ser a série que precisa ser específica que os outros te dão. Além de ser um recurso que te agrade, tem que ser mensurável. Por que tem que ser mensurável? As pessoas precisam perceber o quanto elas estão progredindo. Seja em relação a uma meta, por exemplo, eu vou ouvir esse áudio 20 vezes e eu conto essas vezes que eu estou medindo. Ou eu estou indo pelo livro mesmo, né? Ou eu estou vendo episódios de alguma coisa. Eu tenho que fazer uma forma que o meu recurso e meu método tenha mensurabilidade. Mensurabilidade? Que seja medível. Então você vai sentir o progresso acontecendo. E o terceiro, que você tenha uma compreensão basilar, né, bem básica do que está acontecendo. Por exemplo, eu poderia, no inglês básico, falar, vou pegar então Shakespeare para ler. Não, isso vai te tirar mais ainda de querer aprender inglês, porque vai ser um conteúdo muito complexo para se aprender. Então a gente tem que achar um conteúdo que está no nosso nível, então um conteúdo nivelado para mim, ao mesmo tempo que ele seja mensurável, ou seja, eu consigo medir o meu progresso de alguma forma, e também o recurso tem que me agradar de alguma forma. E o mais importante, às vezes, é o preço, né? Às vezes o preço tem que ser um preço razoável. Bom, essas são as três coisas primordiais que precisa ter nos métodos. Vamos falar de alguns dos métodos, então, e o que eu acho que funcionou para mim e outros que podem funcionar para os outros. Eu anotei aqui no papel vários métodos. O método tradicional, livro e papel. Gosto do método tradicional, uso ele até. Não digo que ele é o meu único método e nunca deixei ele como meu único método, mas eu sempre gosto de procurar livros ou didáticas, né, empresas que façam uma didática boa nos livros. É, lembrar de cabeça é meio difícil agora, mas eu gosto bastante dos livros do sei lá o que for Dummies, porque eles são bem básicos, bem introdutórios. Já vi o chinês por ele, já vi também o francês por ele. Eu gosto do Assimil, Assimil é francês. Deixa eu pensar aqui bom, em inglês eu gosto da Cambridge, os livros Toadstone da Cambridge são bons. Deixa eu ver mais o que. Eu gosto também dos livros daquela empresa que começa com Collins, especialmente os Collins de listening, para mim são os melhores. O listening do Collins é muito legal, muito autêntico. Mas o que eu posso ter aqui? Bom, eu não vou conseguir falar exatamente. Eu acho que tem um que chama FLE também, do francês. Bom,
Existem vários métodos tradicionais. O mais importante é que você veja um ou outro e perceba para você qual que você achou melhor. Qual deles que você te agradou mais. E a partir disso você faça com o método tradicional. Mas o método tradicional não pode ser o único, não. Porque ele tem muitas falhas no sentido de quanto tempo você vai gastar e dinheiro que se gasta no livro em si. Tem que comprar um livro grande, né? Ou baixa aí de uma forma um PDF. E também porque demanda muito tempo dentro deles. E é bom que se tenha algum tipo de produção própria, né? Como escrita ou como fala. E aí, o segundo método, método de imersão. Esse é um método muito propagandeado. Meio que ele foi o método para ser usado em contrapartida ao método tradicional. O método de imersão é quando você ouve a língua, mesmo sem entender ela. Né? Muitas vezes essa imersão é considerado vá para outro país e vai estudar. Ou algumas outras pessoas fazem aulas 100% em inglês, imersão. A imersão para mim vale muito a pena, eu gosto de imersão e, por exemplo, eu sempre fiz isso de vou ver uma série, vou ver um filme, vou ver um vídeo, não entendendo quase nada que está acontecendo e tentando pegar ali ou lá algumas coisas. Para mim, especialmente a sonoridade, para entender bem a sonoridade, vale muito a pena a imersão. Mas se você estiver no início mesmo, bem no básico, às vezes até atrapalha. Se você quiser realmente aprender, entender o que está acontecendo naquela série, aquele filme, isso vai ser muito chato para você. Você não vai gostar disso. Então, se você for fazer o método de imersão, procure alguma coisa que não te interesse tanto assim. Você pode ver, mas é ver meio que cumprir tabela. Eu lembro de uma amiga minha aprendendo chinês e ela falou: eu vou ver Peppa Pig. Pois é, e viu Peppa Pig em chinês. Eu às vezes assisto um desenho que chamava Sagua, eu vi ele quando era criança, coloco ele em chinês também. Eu ouço às vezes o Chaves em espanhol, isso é porque não me importa muito, eu já sei meio o que acontece no Chaves, né? E o Sagua é um desenho bobo, então dá pra entender mesmo sem entender muita coisa. Esse é o método de imersão. O maior problema é você não conseguir realmente fazer as coisas, porque precisa de um pequeno, como eu disse, precisa um pouco de base para se entender. Imersão por si, assim, do nada, zero, meio difícil. Então, a melhor forma seria achar alguma coisa que seja infantil, que é tranquilo de ter imersão, ou uma coisa que não te interesse tanto, aí você só cumpre tabela com aquela imersão. Bom, vamos lá para o terceiro método que eu conheço também, chama método de repetição exaustiva. É o método conhecido como método Michael Thomas. Esse é um método. Esse senhor, né, Michael Thomas, fez uma série de livros que ele vai falando palavras e você vai repetindo aquelas palavras em contexto. Ele tem cursos muitas línguas, muitas línguas. Já usei Michael Thomas, eu usei o Michael Thomas para o francês. Comecei a usar ele um pouquinho do árabe. O Michael Thomas é legal, mas é muito básico. Então você não sabe por que você está fazendo alguma coisa. Ele é mais para inglês, línguas para viagem. Então, eu tenho que viajar, tenho que saber umas coisas específicas aqui. E aí o Michael Thomas ajuda nesse sentido. Ele sempre o que o Michael Thomas o curso o Michael Thomas e um nativo lá. E aí eles ficam repetindo para um grupo de alunos, 2, 1, 3. É legal. Assim, eu considero que seria uma boa forma de iniciar. Se iniciar na língua é uma boa forma. Poderia se iniciar por Duolingo, né, aplicativo. Poderia se iniciar por Michael Thomas também. Uma boa forma para começar o estudo ali na língua. Mas, como eu disse, realmente básico, só para entender as palavras básicas, tipo hello, I love you, goodbye. Palavras básicas do inglês e outra língua que for. Então, próximo método é o método Phrasebook. Esse é o método que eu menos uso, mas eu acho interessante. O método Phrasebook é baseado em frases comuns, corriqueiras, super populares. Essas frases você vai ouvir o tempo todo e vai ter que falar o tempo todo. Então, não é um método que eu gosto de fazer porque eu não costumo aprender língua apressado. Então, por exemplo, estou aprendendo chinês hoje para daqui a 5 anos. Aprendi francês 2016 para agora, para o próximo ano. Então eu demoro muito, eu gosto de aprender a língua muito tempo antes.
mas o método Facebook é um método rápido. Eu preciso fazer uma reunião, preciso fazer uma apresentação, preciso viajar para esse lugar aqui, para trabalho. Facebook. Existe Facebook de qualquer língua que você imaginar, tá? De português para inglês tem English Facebook, American English Facebook, British English Facebook, French Facebook, tanto faz. Facebook, né, que é um livro com frases comuns, populares, que você vai usar. Por exemplo, quanto é o táxi? Por favor, qual o seu telefone? Então, palavras que você vai provavelmente ouvir bastante. Esse é o método Facebook. Ele não é um método de aprender a língua em si, é um método para se virar. Se você precisa se virar rápido, compre um Facebook, tranquilo. Dá para encontrar ele na internet e também dá para comprar rápido. Em muitos aeroportos você tem um Facebook lá, né, no Duty Free. Então, se for o caso, faça isso. Vamos lá para o próximo método, o método Kaizen. Eu até falei do método Kaizen aqui no outro vídeo. É um método mais esporádico, um método quando você está com chance, você pode aprender por bastante tempo, você está querendo começar uma língua. Eu acho isso bom, um método bom para quem quer ser poliglota, quem quer aprender línguas dentro como um hobby mesmo. O método Kaizen é uma forma de colocar dentro da sua rotina a língua que você quer. Seja ele 5 minutos de fala, seja ele 10 minutos de um jornal, né, um diário, né, um journal. Então, o método Kaizen é isso, é um método que você coloca pequenos pedaços constantes de aprendizado. Eles precisam ser meio que da rotina, para que você não perceba que eles aconteçam. Então, o método Kaizen, que para mim funcionou, eu nem chamava de método Kaizen, eu só fiz isso, era o seguinte, porque quando eu tinha um tempo dentro da minha rotina, que eu fazia um trabalho bem chato no laboratório, eu colocava lá um podcast que era em francês e deixava passando. Deixava passando e ficava fazendo a minha coisa. Eu tinha que fazer mesmo, eu não precisava falar nada, só fazia. E isso foi mais ou menos uns 10 meses, isso aconteceu. Por 10 meses aconteceu, cada 2 vezes na semana eu tinha que fazer. 2, 3 vezes na semana eu tinha que fazer. Então 2 a 3 vezes na semana, por 10 meses eu fazia isso. E no início eu não entendia muita coisa, mas foi clareando muito mais enquanto eu fui ouvindo os vários episódios daquele podcast. Então, esse é o método Kaizen. O outro método é o método de assimilação contextual. Esse método, eu dei esse nome, que não é um método que tem esse nome por si, mas é um método que eu gosto de usar. Então, para mim, esse é o método que mais funciona. Ele engloba muitas coisas, mas o principal da assimilação contextual é o seguinte: se eu aprendi uma palavra X, eu quero ver aquela palavra em vários contextos. Então, tem algumas formas de fazer isso. Vou dar um exemplo para inglês aqui. Tem um site chamado Scale, é um database, se eu não me engano, é da Cambridge ou da Oxford. Scale é SKELL.com. E esse site do Scale Engine, você vai colocar uma palavra lá e ele vai te dar várias frases com a palavra no meio. Então, por exemplo, se eu coloco a palavra, sei lá, institution, ele vai colocar lá 50 frases com institution no meio, né? Institution é um substantivo, então vai ser sempre lugar de sujeito, lugar de objeto, ou talvez como adjetivo ali, se eu mudar para institucional e alguma coisa. Então você vai ver a palavra de formas contextuais. Esse é o principal no inglês, né? A maioria dos meus alunos aqui quer aprender inglês. Mas em outras línguas também dá para fazer. E eu costumo fazer assim com as outras línguas. Eu aprendi uma palavra X nova, eu pego aquela palavra, eu coloco ela no Google e vejo o que eu... no Google Tradutor, né? E vejo o que eu consigo modificar do lado do outro. Vejo como é que eu coloco no passado, vejo como é que eu coloco no presente, vejo como é que eu coloco no futuro, vejo se eu mudo, inverto a palavra, vejo se ela consegue funcionar em algum outro lugar, se eu tiro um pedaço da palavra ela ainda continua igual, vejo ela sozinha. Isso eu faço no Google Tradutor, especialmente chinês, que é muito complicado, a palavra fica mudando de jeito. Pego a palavra e escrevo por exemplo, gâteau de roi, é uma receita, né? É um bolo francês. Coloco ele no Google, vejo um vídeo no YouTube de 2 minutos do vídeo, não tem problema não. Para eu ter uma ideia de como é que o gâteau de roi funciona. Então, uma imagem na minha cabeça sobre aquilo. Eu faço uma assimilação desse jeito, contextual.
seja ele por história, ou seja ele por várias frases. Quando é gramática mais básica, eu costumo fazer por frase. Eu começo a misturar frases, vejo se ela funciona desse jeito, funciona do outro jeito, se eu consigo trocar o tipo de frase. E quando ele é um vocabulário mais específico, tipo Gâteau de Roi ou Mardi Gras, aí eu vejo vídeos no YouTube, eu vejo histórias sobre ele para eu conseguir contextualizar aquilo com outras coisas que eu já aprendi. Esse é o método que eu costumo usar. E é um método que demanda internet. Demanda você ficar procurando coisas aleatórias. Mas eu acho, para mim, fica bom porque é uma coisa boa que aumenta para mim tanto questão de entendimento mesmo da língua, quanto de, né, conhecimento sobre aquela cultura, o que vai junto com a aprendizado da língua. Uma das coisas, vou fazer um parênteses aqui, porque isso aqui é uma coisa extra. Uma das coisas que faz você conseguir ter um nível avançado é saber a cultura. Não adianta eu querer ter um nível avançado em inglês sem saber cultura inglesa. Então eu tenho que assimilar a cultura para eu conseguir avançado. Se eu for só pela letra dura, eu vou chegar ali no intermediário, tá? No máximo intermediário avançado. Mas a minha escrita, minha fala, o meu jeito de falar vai ser muito robótico, muito, bom, intermediário, né? Ele vai criar, por exemplo, caminhos muito mais tortuosos do que seria se você soubesse culturalmente como é que eu posso falar uma frase. É isso. E último método, não método, assim, eu uso método, né, mas como eu disse, depende bastante da pessoa, é o método de escuta massiva. Normalmente ele tem a ver com séries. A gente pode usar o método de imersão e o método de assimilação, misturar eles um pouco e criar esse método que chama método de escuta massiva. Ele precisa ter legenda. O método de escuta massiva, eu vou colocar um vídeo aqui também, que é falando sobre inglês com séries. Mas bem rápido. Aprender inglês com séries. Série em inglês com legenda em português. Isso não adianta nada. No máximo, isso seria para você aprender a sonoridade da língua. Então, isso é o super básico. Se você está no inglês básico A2, se você quer ir para o intermediário, quer ir para o avançado, não adianta ficar vendo série com legenda em inglês, português. Ajuda em nada. Uma série com legenda em inglês, para mim, eu acredito que série com legenda em inglês é mais preferível do que série sem legenda. Série sem legenda é ótima para listening. Série com legenda vai te ajudar não só com listening, mas também com reading. E aí você vai começar a comparar a gramática junto com o que você está ouvindo. Então você está ouvindo, legal, mas você também está lendo e entendendo como é que a gramática funciona. Série em inglês com legenda em inglês. Para mim seria o melhor combo, mesmo que seria bom não ter legenda, mas para mim eu prefiro com a legenda. E como nós vamos ajudar com isso? Uma das formas no início seria usar o Language Learning with Netflix, que hoje chama Language Reactor. Language Reactor é um add-on, como é que fala? Um recurso que o Google Chrome tem. No Google Chrome tem um recurso, você vai lá, digita no Google, tá? Linguagem, né? Language Reactor. Vai baixar, você instala no seu Google, você tem que usar pelo computador, tá? Instala ele, e na hora que você abrir seu Netflix, ou YouTube, ou Amazon Prime, eu não sei quantos tem, não, mas esses 3 aqui eu sei que tem. Você ativa ele e você pode ver 2 legendas ao mesmo tempo. Esse é o principal ponto deles. 2 legendas e você pode parar em cima da legenda e ele te dá a tradução daquela palavra específica. E aí você vê a diferença gramatical entre uma língua e outra, exatamente o que uma língua está falando e qual é a tradução que foi dada para aquela palavra, né? E é uma ótima ferramenta para quem está no nível mais inicial. Melhor ferramenta, série com a legenda na língua que você quer, sem ser em português. E você vai aprendendo desse jeito. Esse é o método bom. Uso. Eu prefiro fazer a simulação contínua, como eu disse. É um pouco mais específico, né? Um pouco mais focado do que eles. Mas todos esses métodos, independente de qual for, qualquer um desses aqui é melhor do que nada. Então, voltando ao início, falando sobre a parte principal, você tem que escolher o método que você goste, que você queira fazer. Não existe um método sem erro. Então, todos os métodos têm dificuldades e problemas. Alguém vai gostar mais de um método ou do outro. Faça o método que você gosta.
Esse método tem que ser mensurável de alguma forma, seja por episódio, seja por minuto que eu estou vendo, seja por quantidade de vezes que eu vi isso aqui. De alguma forma você tem que medir aquele método que você está fazendo. E a terceira, você tem que entender um pouco do que está ali. Então, entendendo um pedaço do que está ali, já está ótimo para vocês. Isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima. Goodbye. See you.